Neste momento, nós vamos falar dos fatos geradores do ICMS. Eu reitero para vocês que eu vou mostrar agora fatos geradores que eu não vou abordar, tá? Mas é muito importante vocês olharem também com muito cuidado estas situações de incidência do ICMS. Então, fornecimento de refeição é fato gerador do ICMS e que vai ter as suas particularidades. Vai ter a sua base de cálculo, vai ter a sua alíquota, vai ter as suas formas de crédito, as suas situações de crédito. Nós não vamos ver todas estas situações aqui. Outro fato gerador que é importante vocês depois estudarem com muito cuidado é o fato gerador prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via. Via aérea, via rodoviária, via ferroviária, via marítimo, via fluvial, todas essas são vias de transporte que contemplam o fato gerador do ICMS, serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Este fato gerador de ICMS, assim como o anteriormente relatado, tem a sua base de cálculo, tem a sua alíquota, tem as suas formas de creditamento. Inclusive, nós vamos ver que para o serviço de transporte existe a situação de crédito outorgado do ICMS. Outro fato gerador do ICMS, a prestação onerosa do serviço de comunicação. Provedor de internet, a TV a cabo, a telefonia fixa ou a telefonia móvel é outro fato gerador de ICMS, que também terá sua base de cálculo, sua alíquota, seus documentos fiscais, sua forma de escrituração fiscal, seus créditos fiscais. Depois eu recomendo também que vocês deem uma olhada, estudem um pouco melhor, né? Esse fato gerador, prestação onerosa de serviço de comunicação. Outro fato gerador importante para o ICMS, mas que, olha, nesse treinamento nós não vamos ver, é o desembaraço aduaneiro, a importação de mercadoria. E, para efeito do ICMS, existem várias discussões com relação à importação. Se é importação direta, se é importação indireta, e se é importação indireta, se é por conta e ordem ou se é por encomenda. Recomendo que vocês deem uma olhadinha nesse fato gerador que é a importação. Mas o que eu disse, né? No nosso treinamento, nós vamos priorizar este fato gerador aqui, que é o quê? Saída de mercadoria. Aqui eu já faço um alerta. Cuidado com o conceito de mercadoria. Regra geral, o que é mercadoria? É o objeto da atividade empresarial. Por exemplo, eu sou fabricante de sapato. Sapato, para mim, é mercadoria. Fato gerador de ICMS. Cuidado que, lógico, né, na atividade empresarial, e quando eu falo atividade empresarial, eu estou me referindo à indústria, o importador, o atacadista, o varejista. Na atividade empresarial, é comum que haja também movimentação de material de uso e consumo ou ativo imobilizado. Existem práticas fiscais específicas para estas saídas, né, destes materiais. Mas o nosso foco, de novo, é circulação de mercadoria. Mercadoria, objeto da atividade empresarial. E quando a gente fala fato gerador, saída de mercadoria, é muito importante que vocês tenham em mente a cadeia econômica do ICMS, né? Normalmente, a cadeia econômica do ICMS se inicia com o fabricante. Lógico que poderia também se iniciar com o importador, mas aqui no nosso treinamento vamos falar do fabricante. O fabricante, normalmente, ele vai fazer o seu produto e vai vender, falando venda como regra geral, e vai vender para o atacadista, e o atacadista depois vai vender para o varejista, e o varejista vendendo para o consumidor final.
O ICMS, então, nesta cadeia econômica, a gente fala que o ICMS ele é plurifásico. Haverá fato gerador em todas as fases dessa cadeia econômica. E cada um dos componentes desta cadeia econômica vai emitir a sua nota fiscal com o seu CFOP específico e neste CFOP específico vai identificar a tributação da operação. Então, vamos imaginar o seguinte, só para a gente já ir contextualizando. Se eu sou um comércio e estou vendendo mercadoria que eu adquiri dentro do estado, né? Eu adquiri dentro do estado e vou vender dentro do estado, o CFOP que eu vou utilizar nesta minha saída vai ser o 5102. Lógico, considerando que esse produto não tem substituição tributária, ok? Por parte do fabricante, que normalmente, o fato gerador que ele normalmente pratica é venda de produção, esse fabricante, esta indústria, vai utilizar um CFOP específico para ele, que nesse caso, se for uma operação interna, né? Quando eu falo uma operação interna, é uma operação dentro do estado de São Paulo, esse fabricante vai utilizar o CFOP 5101, que de acordo com o NCM do produto, o que é NCM, Sandra? É a classificação fiscal. De acordo com a classificação fiscal deste produto, o NCM deste produto, haverá uma tributação específica ou não. Vamos imaginar uma outra saída praticada pelo estabelecimento comercial. Ele pode fazer transferência. Sandra, o que é transferência? No mundo fiscal, transferência é a movimentação física entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. Matriz para filial, filial para filial, filial para matriz. Então, esse comércio, se ele tiver filiais, ele vai utilizar um CFOP, quando da transferência de mercadoria, vai utilizar esse CFOP 5152 numa operação interna. Já um estabelecimento industrial, quando ele realizar transferência de produção para as suas filiais, ele vai utilizar um CFOP 5151 e lembrando você, 5 porque é uma operação interna, tá bom? Vamos ver uma outra saída que o estabelecimento comercial poderá realizar. 5905. 5905 identifica que é uma remessa para depósito fechado ou para armazém geral. O estabelecimento industrial também utilizará esse mesmo CFOP 5905. Remessa para depósito fechado ou remessa para armazém geral. Sandra, qual a diferença entre depósito fechado e armazém geral? Depósito fechado é minha filial, que só armazena os meus produtos, diferente do armazém geral, que, vou falar assim, ganha dinheiro armazenando produtos de terceiros. Reiterando algumas outras particularidades dos CFOPs anteriores que eu mencionei. Percebam que, em alguns momentos, existem CFOPs específicos para a indústria, 5101, 5151. E CFOPs específicos para o comércio, 5102 e 5152. Quando eu estou falando agora aqui de remessas, tanto o comércio quanto a indústria usarão os mesmos CFOPs, ok? Eu estou falando num primeiro momento dos CFOPs, não estou abordando com vocês a tributação. 5910. O comércio pode usar esse CFOP 5910. Lembrando para você, 5910 é bonificação, doação ou brinde. O comércio pode utilizar e a indústria também. Não esquece, não estou falando ainda de tributação, só de CFOPs.
O comércio pode utilizar o CFOP 5911, que é saída de amostra grátis. Essa amostra grátis que, diante da legislação, aqui no estado de São Paulo, né, nós vamos ver que estará lá no anexo 1, artigo 3º, falando de isenção. Desde que atendido o rigor da legislação, a amostra grátis pode sair com isenção. Mas, como nós estamos só falando de CFOPs, 5911, saída de amostra grátis, remessa de amostra grátis por parte do comércio, 5911, também sendo utilizado como remessa de amostra grátis pelo estabelecimento industrial. 5912 é remessa de demonstração. Demonstração que pode ser realizada pelo comércio e também pelo estabelecimento industrial. Vocês precisam tomar muito cuidado, porque uma coisa é bonificação, outra coisa é amostra grátis, outra coisa é remessa em demonstração. Existem legislações, normas, né, normas fiscais, e no slide posterior eu vou dar estas normas para vocês, para identificar o que é ou o que são estas saídas. Qual o objetivo de uma demonstração? O objetivo de uma demonstração é cativar o destinatário. Olha, destinatário, eu vou remeter um determinado produto para você identificar se você vai querer comprar. Para identificar, para que você possa identificar se o meu produto é bom. O destinatário poderá se encantar com o produto recebido ou não. Então, haverá prática fiscal para fazer com que haja o retorno desse material que foi enviado ou, posteriormente, até o faturamento, tá bom? Mas aqui é só para identificar que remessa para demonstração no CFOP 912 pode ser utilizado tanto pela indústria quanto pelo comércio. 5914, que para você que é da área fiscal, você deve saber o que é o 5914, né? É remessa para exposição em feira. Estou falando 5 porque é dentro do estado, poderia ser 6.914. Então, o comércio pode utilizar este CFOP e a indústria também. Vocês vão ver que neste CFOP 5.914 ou 6.914, pode, né, vai ser amparado essa saída com a isenção do ICMS. Estará lá no nosso regulamento paulista, lá no anexo 1, que a saída de essa remessa para exposição em feira estará amparada pela isenção do ICMS. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Primeiro que nós falamos de legislação. Depois nós falamos quem são os contribuintes do ICMS. Não esquece, contribuinte do ICMS é aquele que pratica o fato gerador. E nós estamos falando aqui do fato gerador saída de mercadoria. E essa saída de mercadoria pode ser realizada, num primeiro momento, pela indústria e pelo comércio. E olha, saída no aspecto geral, saída a título de venda, de transferência, de bonificação, de amostra grátis, de demonstração, de remessa para exposição. Estes todos são fatos geradores do ICMS. Fato gerador é diferente de tributação, tá bom? Então, uma coisa é o fato gerador, que é a saída de mercadoria, e outra coisa vai ser a tributação ou não daquele fato gerador. Aqui, nesse momento, é importante você ter esta informação. Apesar de falarmos só do ICMS, né, nesta trilha de ICMS, vai ser praticamente impossível não falar um pouquinho de IPI. Então, quando eu falo de saída de estabelecimento industrial ou saída de fabricante, depois você vai precisar identificar que os contribuintes do IPI são definição lá do regulamento do IPI. Depois você busca direitinho lá o artigo 4º do regulamento do IPI, que vai dizer da industrialização.
E o artigo 9º do regulamento do IPI, que vai falar dos equiparados à indústria. Então, artigo 4º, industrialização, os estabelecimentos industriais e as modalidades de industrialização são contribuintes do IPI. Aqueles que põem a mão no produto, realizando transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou renovação, pus a mão no produto, sou um estabelecimento industrial, sou contribuinte do IPI. Mas depois, dei uma olhadinha lá no artigo 9º do regulamento do IPI, que vai dizer sobre aquelas pessoas que são equiparadas a estabelecimento industrial. E só dando uma dica para vocês. Uma das figurinhas que a gente dá como mais específica, né? A mais rotineira, como exemplo de equiparada industrial, é o estabelecimento importador. E já quando diz respeito ao ICMS do estabelecimento comercial, o ICMS é tão encardido que, dependendo da operação que vai ser realizada, interessa saber se este estabelecimento comercial, se ele é atacado ou se ele é varejo, tá? Então, cuidado com estas situações específicas destes componentes da cadeia econômica, que será fato gerador de ICMS. Então, todas essas situações que eu falei para vocês, de demonstração, o que é demonstração, o que é transferência, o que é bonificação e o que é amostra grátis, estará nestas normas que eu estou indicando. Porque cada um destes fatos geradores tem um porquê. Tem uma norma que vai definir o que é a demonstração, qual o objetivo da demonstração, a transferência, a bonificação. Só mais um alerta: bonificação é desconto em mercadoria, tá bom? Então, eu só coloco como natureza de operação bonificação se anteriormente eu realizei uma venda para aquele destinatário. Percebam que vai ser no mesmo CFOP 910 a bonificação, a doação e o brinde. Mas cada uma dessas 3 situações que eu citei vai ter uma tributação específica, vai ter uma regra específica para ela, tá bem?